Então, já iniciando o tema do programa de hoje, vício. E hoje, para falar sobre vício, né, eu quero seguir um caminho um pouquinho diferente. Como assim, né? Um caminho um pouquinho diferente para falar sobre vício? Porque, de certa forma, sempre, ou na maioria das vezes que nós pensamos em alguém viciado, alguém que tem algum tipo de vício, a primeira imagem que nos surge à mente provavelmente é alguém que se vicia em drogas, alguém que se vicia em cigarro e alguém que se vicia em álcool. Geralmente esses três vícios os que mais fazem parte da nossa mente, do nosso imaginário e daquilo que nós reconhecemos como sendo um problema. Não que eles não sejam, né? Eles são, em alguns casos, sim, realmente algo problemático para as pessoas que se tornam viciadas, né? Há uma diferença entre vício e hábito, né? O hábito é aquela situação onde você realiza uma determinada atitude, você se utiliza de determinado recurso, mas não traz malefício, ou seja, os benefícios ainda são maiores do que o malefício, como algumas pessoas bebem, mas não são viciadas em álcool. Assim como algumas pessoas acabam se utilizando do cigarro, mas não são viciadas em cigarro, nem em tabaco. Assim como pessoas têm outros tipos de hábitos e nem por isso são viciadas naquele tipo de hábito. Então, nós estamos olhando agora para os hábitos que se tornam hábitos viciosos, que geram, então, malefícios, em alguns casos até patológicos. Então, esse tipo de vício. Olhando para esses vícios, né, que são muito mais comuns na nossa mente, às vezes nós podemos então nos achar totalmente imunes caso nós não tenhamos algum desses, né? Por exemplo, caso você não beba ou não seja um viciado em álcool, caso você não fume, né? Não seja viciado em cigarro, caso você não utilize droga, enfim. Mas isso não nos deixa fora de outros tipos de vício que podem passar desapercebido. E alguns desses vícios que eu irei falar aqui, provavelmente a maioria de nós tem e não percebe que tem. Então, vamos começar a entender, né, qual que é essa do vício, né, ou quais são esses vícios que nós podemos ter e não imaginamos que ele faz parte da nossa vida. Então, a gente já olhou para algumas formas de vício, que são geralmente as mais chamativas, mas agora a gente vai olhar para outros tipos de vícios, né? Eu vou citar alguns, depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais falando sobre eles, tá? Então, uma das possíveis formas de se viciar é através da internet. Hoje em dia, né, dentro dessa nova era que estamos, que é o mundo da internet, a internet passou a ser também motivo de vício. Então, a dependência, né, da internet, ela causa em algumas pessoas malefícios iguais o que o álcool e as drogas acabam causando. A pessoa ela fica tão presa e aprisionada dentro da internet e que quando ela não tem acesso, né, à internet, ela acaba tendo as mesmas consequências negativas e maléficas para a sua vida do que os vícios de álcool e o vício de droga. Então, um dos vícios é a internet, né? Lembrando que tudo isso que eu estou colocando aqui, por si só, não é um problema. O problema é o que nós fazemos com tudo isso que está aqui. Outro tipo de vício, que também já é um pouquinho mais comum, porém ainda assim em nível menor, é o vício em jogos de azar, jogos de apostas ou jogos de modo geral, né? A pessoa que se vicia em sempre estar jogando, apostando, sempre ter aquela adrenalina do ganhar, perder, então ela se vicia através desses jogos. É uma das possibilidades também. Tem o vício que pode estar, né, realmente junto com o da internet, que é o vício do próprio celular, né? Os nossos celulares hoje que fazem tudo, menos quase realmente efetivar uma ligação, que quando eles lá atrás surgiram, tinham esse objetivo de nos comunicar através das ligações, né? Hoje temos tudo na palma das nossas mãos, né? Nós conseguimos nos comunicar através da voz, através de textos, com pessoas de todos os lugares do mundo.
nós conseguimos fazer transações bancárias, mandar e-mails, enfim, ter a nossa agenda toda gravada no celular. Tem aplicativos que fazem um acompanhamento de calorias daquilo que você ingere, outros que contam seus passos, aquele outro que marca o quanto você caminhou, ou seja, nós vamos ficando dependente das facilidades que o celular e os seus aplicativos nos proporcionam. Então a gente vai ficando viciado nessas tecnologias, né? Achando que se nós não tivermos naquele momento o celular nas mãos, nós estamos completamente vazios, né? Sem saber o que fazer. Então o celular também é um tipo de vício e vai ficar um pouquinho relacionado aí também com a internet, assim como o vício em redes sociais. Esse também é um tipo de vício muito comum nos dias de hoje, né? As pessoas, elas ficam viciadas nesse mundo das redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, e todas as outras redes sociais que existem, né? Que geram um aparente contato com outras pessoas. E esse vício, ele também é muito perigoso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque as pessoas, elas ficam tão integradas no mundo das redes sociais que elas perdem a integração com o mundo real. Não que a rede social não seja o mundo real, é também, né? Porém está dentro de uma outra caixinha, que ali todo mundo se conhece, mas no fundo, ninguém sabe quem é ninguém. Todo mundo se conversa, mas não se consegue elaborar um diálogo. Isso generalizando, é claro, né? Nem todo mundo faz isso. A questão é quando a pessoa ela fica presa realmente, né, nessas redes sociais e esquece de viver a vida ao seu redor, a observar as pessoas que estão ao seu redor, a olhar para as situações que são apresentadas, né, ao seu redor. Então, a pessoa ela vai se desligando. Então, esses são, por exemplo, um dos possíveis vícios, né? Coloquei alguns aqui. Também existe o vício em sexo, existe o vício em comida, existe o vício em práticas perigosas. Como assim práticas perigosas? Sim, tem pessoas que se viciam em realizar práticas perigosas. E aí nós vamos entender o porquê, né? Como que o nosso cérebro reage naquele momento de uma prática perigosa e faz com que o indivíduo busque depois realizá-la novamente. Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina muito, muito, muito avançada. E ali ele vai compreendendo algumas coisas, liberando substâncias que mexem com todo o nosso organismo. Claro que também tem outras questões que envolvem o vício do que somente uma questão hormonal, cerebral, física, né? Tem outras questões, como questões emocionais, questões de traumas, enfim, um mundo aí muito abrangente, onde as pessoas podem, então, chegar aos vícios, tá? Então, existem diversos tipos de vícios, né, que nós podemos colocar aqui. Um tipo de transtorno também, que nós podemos colocar junto aqui com o vício, né, ele é um pouquinho diferente, mas entra também como um vício nocivo, ou um hábito nocivo. Nós já falamos sobre esse assunto no programa Você Melhor, que é o transtorno de acumulação. Transtorno de acumulação, né, onde as pessoas elas vão acumulando, né, acumulam às vezes lixo, animais, acumulam objetos desnecessários de uma maneira muito desproporcional com a própria realidade. Então elas vão acumulando de uma forma que não é saudável, né? Ainda seguindo no tema vício, né? Para alguns o vício ele pode ali representar na nossa estrutura enquanto ser humano uma falha ou um defeito, como se fosse uma ruptura daquilo que deveria ser saudável. Então ele apresenta uma falhazinha no sistema que faz com que a pessoa se torne então viciada, que a pessoa se torne então viciada em alguma coisa, né? Então alguns podem chegar nessa conclusão, falha ou defeito. Ainda assim, se nós formos por outras interpretações da palavra vício, também pode surgir o indivíduo que se torna mal, pior, o indivíduo que se corrompe, né? Ele que se estraga, digamos assim. Isso também pode acontecer. Então, o indivíduo, de novo, nós pensamos na pessoa, no ser humano,
enquanto algo, digamos assim, bem simbólico, mas só para a gente imaginar, puro, protegido e que busca sempre a sua melhora ou a sua evolução. O vício se tornaria, então, algo que faria essa pessoa piorar, rompesse essa camada pura, entre aspas, essa proteção e deixaria a pessoa, então, corrompida daquilo que ela realmente é. Essa também é uma possível interpretação. Para a Organização Mundial de Saúde, o vício é considerado uma doença física e psicoemocional, ou seja, tem fatores físicos, mas não somente, como eu disse, tem fatores psicoemocionais, que vão envolver aí uma gama de situações possíveis que levam a pessoa ao vício. Aqueles que se tornam realmente viciados em níveis extremos geram muitos malefícios para a sua saúde, né? Tanto a saúde física, emocional, mental e também, vamos chamar, uma saúde social, porque o indivíduo ele perde realmente um pouquinho a forma saudável de conviver com as outras pessoas. E isso, de certa forma, é algo muito triste, né? Porque a pessoa ela vai entrando nesse círculo vicioso, realmente não consegue sair. Vai virando uma bola de neve que só aumenta e ela não consegue sair. Então, soma-se a esses vícios aqueles que são mais comuns, como álcool, que são as bebidas, né? As drogas de modo geral, o tabaco, enfim. Olha quantas pessoas são viciadas em alguma coisa. E a maior parte dessas pessoas não reconhece que tem um problema. E, de novo, eu reforço, né? Eu não estou falando aqui que todo mundo que bebe tem um problema, que todo mundo que fuma tem um problema, que todo mundo que usa as redes sociais tem um problema. O problema é quando isso gera um malefício na vida da pessoa e, pior, ela não percebe. E aí ela continua realizando esse hábito nocivo sem perceber que está gerando um malefício para a vida dela e para a vida, muitas vezes, das pessoas que estão ao seu entorno. Isso, quando chega nesse ponto, né, do malefício, nós estamos tratando de um sintoma. Porque o vício, ele provavelmente não nasce de um dia para o outro, até porque precisa se construir um hábito. Então, o vício ele vai se dando aos pouquinhos, até que chega um momento que realmente aquele ponto que estava equilibrado e não nocivo ultrapassa o limite. Quando ultrapassa esse limite, tudo vai ficando mais complicado. As coisas, então, vão se tornando mais difíceis. Qual é esse limite? Aí cada pessoa tem dentro de si esse limite, né? Tem pessoas que, de certa maneira, têm já uma pré-tendência a se viciar devido às suas histórias, às histórias familiares, ao seu contexto, às memórias genéticas, né? Então, tem alguns estudos que trazem essa questão mesmo genética, né? Isso vai vindo de uma memória genética que podem colocar uma pré-tendência, né? Mas isso sempre é possível ser trabalhado, né? Ser trabalhado é muito importante. Todos esses vícios, antes da gente falar nas possíveis causas dos vícios, né? Vamos falar um pouquinho como que se processa isso dentro de nós. Então, como eu disse, o vício, quando ele se apresenta em uma etapa já não saudável, ali, destrutiva para a pessoa, nós estamos olhando para um sintoma. O sintoma é um reflexo de alguma coisa. Ou seja, ele está refletindo que alguma coisa naquele indivíduo não está legal. Então, quando eu começo a olhar para esse sintoma, eu vou começar, então, a identificar aquilo que não está legal. Mas antes de chegar lá, vamos entender um pouquinho como que o nosso corpo processa o vício. E aí nós podemos entender por duas formas distintas. Uma mais ilustrativa, né? Então, nós, seres humanos, temos alguns mecanismos que nos fazem realizar tarefas. Geralmente, quando nós realizamos essas tarefas, desde pequenininhos, seja a aprender alguma coisa, a experimentar algo, a realizar um dever de casa, a realizar uma ordem dos mais velhos, nós fazemos aquilo. Geralmente, quando nós fazemos algo bom e somos reconhecidos por aquilo que fazemos, nós temos, então, um agrado, uma recompensa.
Eu fiz algo, fui reconhecido, olha, eu ganhei uma recompensa. Então a minha mente naquele momento, ela começa a entender o quê? Bom, sempre que eu fizer determinado movimento, eu vou ser recompensado, então eu vou fazê-lo mais vezes. Isso acontece para algumas pessoas, mesmo depois de adultas, que mantêm essa memória da criança que recebe a recompensa, quando, por exemplo, ela precisa se sentir vista, se sentir aceita, ela precisa entrar em contato com outras pessoas ou, entre aspas, chamar a atenção das pessoas que ela ama, ela volta com a sua memória lá para a criança e lembra que quando ela adoecia na sua infância, alguém lhe dava uma recompensa, entre aspas. Qual recompensa era essa? Atenção, carinho, afeto. É onde a pessoa se colocava ali perto e falava, olha, vai ficar tudo bem, estou com você, vai passar. Então, junto com a tratativa da doença, vinha a recompensa do afeto. Pode ser que a mente desse indivíduo tenha registrado, então, que fico doente, ganho afeto. Depois, na vida adulta, essa informação racional ela já não faz tanto sentido, mas ela ficou gravada no nosso inconsciente. E nos momentos de tristeza, de solidão, de vazio interno, essa pessoa ela pode buscar adoecer para ter, então, a atenção das pessoas queridas. Quando eu digo pode, é porque é uma possibilidade, não quer dizer que todos que ficam doentes estão dentro dessa possibilidade. Mas é só para a gente começar a entender como a nossa mente funciona nesse quesito fazer e ser recompensado. Aí entra, então, para o caminho dos vícios. Rede social, internet, celular, ou seja, você faz algo nas redes sociais e do outro lado surge uma recompensa. Isso te gera, então, bem-estar, satisfação. Bem-estar, satisfação, alegria, euforia são resultados emocionais que nós sentimos no dia a dia através de vários hormônios que foram liberados no nosso cérebro e disparados por todo o nosso sistema nervoso que vai mandando essas mensagens para todo o nosso corpo. Então eu faço algo na rede social, por exemplo, eu posto um vídeo, eu posto uma imagem, eu escrevo algo, de repente surge um monte de gente do outro lado que mais ou menos eu conheço e começa a me recompensar por aquilo. Curtindo, comentando, elevando a minha autoestima, reconhecendo aquilo que eu fiz. Então aquilo me gera o quê? Prazer, estado de bem-estar, reconhecimento. Meu cérebro, então, ele está sendo, nesse momento, adestrado. É essa palavra, adestrado. Ou seja, ele está sendo ensinado que, quando ele gera um movimento nas redes sociais, ele é recompensado por aquilo. Da mesma forma, isso vale para a comida, ou seja, você come em excesso e aquilo gera uma recompensa para você emocional. Então você tem mais estímulos para se alimentar, bebida, sexo, os jogos, enfim. Tudo vai gerando essa sensação de fazer e ser recompensado. A nível dos hormônios, aí é que pega um pouquinho a história, porque todos os vícios passam a ser, então, de certa maneira, vícios químicos. Químicos no sentido de que o nosso cérebro produz esses hormônios, que são substâncias. E nós, muitas vezes, nos viciamos nessas substâncias que o nosso cérebro gera, através destes estímulos externos. Então eu uso lá o meu cigarro, a minha droga, a minha bebida, eu uso as minhas redes sociais, a internet. Aquilo me gera um prazer, ou seja, há uma liberação de hormônios, essa liberação de hormônios me deixa num estado de bem-estar, então eu vou buscar naquela fonte ter essa liberação de hormônios de novo. E o que acontece aqui é, eu não consigo compreender que eu posso buscar outras formas de ter essas liberações de hormônio, eu foco em apenas uma. Porém, o custo de eu focar em apenas uma é o vício, porque isso traz, junto dessa sensação de bem-estar, um malefício. Então, geralmente, aquele que tem o vício, ele sente a sensação de bem-estar momentânea, depois
aquilo passa. Então ele precisa de novo de um estímulo. E aí ele precisa de mais, de mais, de mais. Tem pessoas, inclusive, que se viciam em remédios. Alguns remédios, por si só, já têm uma certa probabilidade de se viciar nele, né? Ele tem alguma coisinha lá na fórmula que faz com que já haja uma probabilidade de se viciar. E alguns outros não, mas a pessoa ela vai se viciando naquela sensação. Até muito tempo atrás, não, até pouco tempo atrás, né? Se falava até nas redes sociais, na internet, o vício das pessoas com aqueles remédios que eram inalados, né? Remédios para resfriado, essas coisas assim, que você espirra no nariz. Não sei o nome direito desses medicamentos. A pessoa se tornava viciada naquele remédio, se tornava viciada em remédios para dormir, sempre precisa de uma dose maior, né? Ela não consegue ficar sem aquela dose do remédio. Então o nosso cérebro ele vai liberando, né, essas substâncias. Tem pessoas que se viciam, por exemplo, em cafeína. Cafeína, café. Refrigerante à base de cola, que geralmente tem café. Alguns chás, né, algumas ervas para a realização de infusões, né, que são os chás, tem cafeína, como a erva mate. E a pessoa se vicia naquela sensação da cafeína. Alguns hormônios, por exemplo, né, envolvidos nesse processo, dopamina, endorfina, a própria serotonina, né? Pessoas que, como eu disse, viciam em práticas físicas, práticas perigosas, recebem adrenalina. E aí o cérebro entende o quê? Nossa, eu fui para uma situação perigosa e consegui sobreviver. E aí vem aquela enxurrada de hormônios de satisfação e bem-estar. Então eu quero de novo passar por aquilo. Mesmo que o custo ou o risco seja alto. Eu vou me tornando aos poucos viciado. Lembra que eu disse que o vício ele vai se construindo aos pouquinhos? Quando chega em determinado nível, nós precisamos, então, mostrar para o nosso cérebro que existe outras formas de obter a mesma sensação sem que seja através de algo que nos cause mal. Daí, então, a gente consegue voltar alguns passos atrás para buscar possíveis causas que a pessoa busca o vício. Uma das possíveis causas de alguém que se vicia em todas essas possibilidades de vício que geralmente é falada é a falta de algo. Ou seja, desde que nasci até o ponto da minha vida atual, algumas coisinhas faltaram. Pode ser, por exemplo, a falta do pai, a falta da mãe, a falta de algo especial que você tinha e de repente você não teve mais, a falta da família, a falta de ser aceito, aquela falta que gera um vazio existencial. Quando há essa falta, esse vazio, então pode haver a necessidade de buscar algo que entre para preencher esse buraquinho que ficou. Então, digamos que há a falta de um membro da família que você amava, que você gostava muito, e aquela pessoa foi para outro lugar, aquela pessoa, sei lá, ela faleceu, aconteceu alguma coisa que não teve mais contato com essa pessoa, então gerou dentro de você um buraquinho, uma falta. Esse buraquinho ele vai querer ser preenchido. Então você busca fora para preencher aquele buraquinho, seja em qualquer vício, seja em qualquer lugar, seja de qualquer forma. Quando você busca preencher, então vamos dar o exemplo, deixa eu pegar minha outra xicrinha aqui para quem está assistindo, uma xicrinha de café, né? Vamos dizer que seja o café aqui. Então vamos dizer que a pessoa ela se viciou no café. Então aquela pessoa que teve uma falta lá de trás e hoje ela se torna viciada em café, qual a representatividade desse café no subconsciente e no inconsciente dessa pessoa? Quando ela ingere aquele café, aquela droga, aquele álcool, seja lá o que for, o que ela está ingerindo, na verdade, é o que falta para ela. Por isso que muitas vezes é difícil largar um vício, porque
quando você vai largar aquele vício, a sua mente entende que você está largando de novo aquilo que te falta. Então, dando o exemplo dessa pessoa que você ficou fora, né, que faleceu, enfim, que você não teve mais acesso, você substituiu por um vício. Ficar longe desse vício significa ficar longe daquela pessoa de novo. E para que você não sinta a mesma dor que você sentiu no momento que isso aconteceu, os mecanismos de defesa da nossa mente tentam te proteger, tentam nos proteger. A nossa mente é cheia de mecanismos de defesa, então ela tenta nos proteger. Só que essa proteção, às vezes, vai gerar o quê? Um malefício até maior. Porque o vício, ele vai bater lá dentro, vai dar uma camuflada, quando acaba o efeito, ele some e o vazio volta. A sensação volta. Daí a necessidade de buscar sempre mais e as doses geralmente vão sempre aumentando. Quando, então, é possível reconhecer as motivações iniciais que levaram a pessoa a determinado vício de comportamento, fica mais fácil ensinar a nossa mente que ela não precisa mais daquele objeto, que ela não precisa mais daquele vício, daquele café, daquele álcool, daquele cigarro, daquela droga, para suprir algo, porque agora ela identificou o que realmente faltava e ela conseguiu preencher isso de uma outra forma, uma forma mais saudável. Então veja que para trabalhar o vício, é necessário muitas vezes ir por diversos caminhos. Ir por diversos caminhos. Então nós precisamos olhar para o lado físico do vício, porque tem ali um monte de hormônios sendo processados, disparados por todo o nosso corpo. Às vezes já existe uma descompensação que, em alguns casos, vai precisar ser compensada por medicamentos. Nós precisamos olhar também um pouquinho para a trajetória dessa pessoa, para tentar identificar aquilo que falta a ela, indo por essa linha de raciocínio que o vício está suprindo aquilo que lhe falta. Mas também nós podemos identificar nesse caminho, quando nós vamos nos aprofundando no indivíduo, que existe nessa história momentos traumáticos e de dor. Momentos traumáticos e de dor não necessariamente vai dar a sensação de vazio. Mas aqui eles vão entrar de novo no mecanismo de defesa, ou seja, eu fui exposto a uma situação traumática, dolorida, que eu não quero mais olhar para aquilo, eu não quero mais identificar, não quero mais sentir aquilo. Então eu posso buscar recursos externos para, de certa maneira, me distrair daquilo, para que aquilo fique anestesiado dentro de mim, para que eu perca força realmente e assim eu não consiga lidar com o que aconteceu, para gerar uma camuflagem no que aconteceu. Então, o indivíduo que busca, nesse caso, o vício, na maioria das vezes ele não faz por mal ou porque ele quer se tornar viciado. É porque a mente dele, naquele momento, está processando como se fosse uma balança. E ela vê que existe uma dor muito grande, e ela precisa trabalhar essa dor. E ela vai encontrar alguma coisa. Mesmo que naquele momento o que ela encontre não seja tão saudável assim. Aí é que mora o perigo, porque ela tenta proteger de algo, mas vai criar um outro problema lá na frente. Então, as terapêuticas que vão buscar, né, a origem da situação é muito importante. Buscar a origem da situação não quer dizer colocar a pessoa de frente para a sua dor, para que ela vença a sua dor, para que ela lute com a sua dor. Não é isso, até porque a dor existe, faz parte. Então nós acolhemos essa dor e principalmente vamos dando um outro significado para tudo aquilo que aconteceu. Porque uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é
o que nós registramos daquilo que aconteceu. E o que nós registramos daquilo que aconteceu envolve sentimentos, emoções. E emoções causam dor. Se nós fôssemos seres que não tivéssemos sentimentos, provavelmente não teríamos traumas. Traumas nesse sentido, porque as coisas aconteceriam e nós não registraríamos como dor. Então é importante trabalhar em cima desses registros que foram gravadinhos em cima de um trauma, para que haja então o equilíbrio, a leveza daquela situação. Então a gente já falou aí de algumas possibilidades que podem levar a esse vício. Outra possibilidade, né? E aí eu vou para um campo um pouquinho diferente. É um trauma às avessas, digamos assim, né? A pessoa que teve um momento da sua vida algo muito feliz, muito alegre, e ela quer manter aquilo por muito tempo. Então ela tem lá uma sensação alegre, um acontecimento na vida alegre, feliz, que trouxe realmente preenchimento, e ela não se dispõe daquilo. Porque tudo na nossa vida tem um ciclo. As coisas ruins, as coisas boas, alegres, tristes, a roda da vida ela vai girando. Quando eu fico preso a determinada situação, eu não consigo seguir adiante. E aí a todo custo eu quero sustentar aquilo. E eu me desgasto, e eu vou buscar recursos para sustentar aquilo. Então a pessoa ela fica presa a um momento feliz e alegre, porque ela não quer sair daquele estado de alegria. Aí ela vai buscar, então, nos vícios, algo que tente deixá-la sempre alegre, sempre feliz, sempre cheia de estímulo, sempre cheia de vida, como se isso fosse possível. E o organismo vai ficando todo desgastado. Eu vou trazer esse exemplo, né, da alegria e a manutenção dele pelo vício, com algo um pouco semelhante que acontece com muitas pessoas no dia a dia e nem sempre é considerado um vício. Pessoa que trabalha, precisa trabalhar, tem uma vida extremamente ativa, exaustiva, e aí, de repente, o corpo, ele, fisiologicamente, ele vai se desgastando e ele pede, através da linguagem própria que o corpo tem, um tempo para descansar. Então, o corpo vai ficando com fadiga, dor muscular, vai enfraquecendo, vai gerando algumas doenças psicoemocionais, gastrite nervosa, por exemplo, dor no peito, por exemplo, dor de cabeça, por exemplo, que o corpo ele começa a falar, olha, tá rápido demais, eu não consigo manter essa velocidade sempre. Você precisa me dar umas pausas. Então, quando o corpo pede essas pausas, porque ele está entrando nesse estado de cansaço, de fadiga, entra-se, então, os elementos que vão estimular ainda mais essa pessoa a não sentir o desgaste do corpo. Aí pode entrar a cafeína. Escritórios corporativos não vivem sem café. Não só o café, os energéticos. Os energéticos hoje fazem parte da vida de muitas pessoas que tomam no café da manhã. Toma o seu café, né, o café mesmo preto, aquele cafezinho que tem cafeína, e aí toma logo o energético na sequência. Ou ficam tomando energético o dia todo para ter o quê? Mais estímulo. Aí ela vai lá depois, ainda assim o corpo ele vai ficando meio anestesiado, porque você colocou uma propriedade que vai estimular mais o seu corpo, mas chega uma hora que ele vai mostrar de novo que não está legal. Aí gera uma dor de cabeça, aí começa então, opa, peraí, deixa eu tirar isso da minha frente, que eu não posso parar. Aí você toma um remedinho para dor de cabeça, aí o seu estômago fica ruim. Fala, não, não posso parar, deixa eu tirar isso aqui da minha frente. Aí você vai lá, toma outro remedinho para tirar sintoma. Quando você percebe, você já se tornou viciado em todos esses elementos para sustentar um estado de estímulo e de aceleração muito grande. Porque o seu corpo ele vai começar a se acostumar. Então, cada vez mais você vai precisar para manter esse estado de estímulos. Olha só, uma coisa comum, acontece com muitas pessoas no nosso dia a dia. E o perigo é, às vezes isso é taxado como normal. Ou seja, a pessoa não está bem,
O corpo está gritando porque precisa parar, mas ela não para. E junto com isso, além dela querer manter sempre esse estímulo, tem aquilo que eu falei da recompensa. Provavelmente, muitas pessoas ao entorno olham para essa pessoa e a recompensam no sentido: nossa, que pessoa esforçada, olha só que pessoa dedicada, ela está no limite, mas continua fazendo tudo o que precisa ser feito. Ela está recebendo estímulos do outro lado, de elogios que geram satisfação e prazer. Ela não consegue sair desse estado, ela tem que sempre sustentar esse estado. Pessoas que entram nesse tipo de vício, né, que é um exemplo que eu dei aqui, indo por a linha de raciocínio que a gente está buscando lá atrás, pode ser também por falta de algo, aí a pessoa ela entra nessa questão de ficar sempre no estímulo para não olhar o que está lá dentro, para não olhar a vida dela, ela fica sempre ocupada, né? Porque parar é difícil, porque quando você para e fica sem fazer nada, você é convidado a olhar para os seus pensamentos, para as suas emoções, para a sua vida. E isso nem sempre é agradável para algumas pessoas. Então, a pessoa também que ela vai entrando nesse estímulo, né, do trabalho que eu disse, pode ter muitas histórias por trás. E aí ela olha para o trabalho é a salvação. Ela olha para aquele momento feliz que ela quer manter sempre, aquilo é a salvação. Então vai ficando difícil ser trabalhado essa questão. Então é legal para aquela pessoa que já se reconheceu com um vício, que ela busque alternativas de diversas áreas para identificar realmente aquilo que não está legal, e ela busque então algo que vá preencher, mas de uma forma mais saudável, até o ponto que talvez não precise de nada, né? Até o ponto que muitas vezes não precise de nada. Todos nós temos as nossas histórias, as nossas experiências. Todos nós, de certa maneira, tivemos traumas, dores, dificuldades, faltas, sensação de vazio. Mas para cada um de nós, devido às nossas experiências também, dentro do nosso contexto, foi então nos colocado possibilidades. Porém, cada um buscou as possibilidades que melhor encontrou naquele momento. Daí vem essa gama enorme de vícios. Desde esses vícios mais conhecidos até aqueles outros que ficam camuflados. Até aqueles vícios, às vezes, como eu disse, dando esse exemplo da empresa, socialmente aceitos. Onde a pessoa não vê, não reconhece que ela está tendo um prejuízo na sua saúde, mas ela continua, até porque tem um reforço externo que a faz continuar. Então, isso também é um vício e isso é um problema. Primeiro passo seria realmente reconhecer. Reconhecer que há um vício. Porque quando se reconhece, a possibilidade de buscar ajuda fica maior. E aí então começa a trilhar o vício. Você vai destrinchando esse vício, até olhar então o que está debaixo do tapete, o que ficou guardadinho naquela caixa, bem lá atrás. Então isso também é possível. Tem um vício, né, quando a gente fala aí da parte genética, né, que além da parte genética mesmo, física, ela vem através de uma repetição de padrão dentro de uma família, onde você observa determinadas famílias que muitas gerações, muitos membros de determinada família são viciados em determinado tipo de elemento. Então você olha algumas famílias, o vício de álcool ele é muito presente. O vício de drogas, o vício de jogos, enfim, né? Você acaba encontrando um certo padrãozinho ali. E isso pode trazer também ao indivíduo que pertence àquele grupo familiar, de certa maneira, quase que automaticamente, um caminho a se seguir. Não que os outros estejam influenciando de forma consciente, não é isso. Mas o simples fato daquele indivíduo pertencer àquele contexto, ele entende que a possibilidade de seguir adiante passa pelo vício.
até o ponto dele entrar num conflito interno, de que se ele não fizer aquilo que os membros da família dele fazem, ele não vai se sentir o quê? Pertencente àquele grupo familiar. Então, para trazer essa sensação e necessidade de pertencimento que nós temos, essa sensação de ser visto, de ser acolhido, de ser amado, de pertencer ao nosso grupo familiar, eu repito os mesmos hábitos e padrões que aqueles que fazem parte da minha família têm de hábitos. Então, eu vou repetindo esses padrões para me tornar igual. Isso acontece muito, por exemplo, na fase da adolescência, nas escolas, na busca do jovem de pertencer a um grupo, ele passa então a copiar o que o membro daqueles grupos que ele quer pertencer faz. E isso vai acontecendo, né? Hoje a gente vê essas bolhas, esses nichos, muito dentro das redes sociais. Mas nas escolas, isso também é possível, né? O tal dos grupinhos, né? Olha, essa aqui é a turminha mais que gosta de rock, essa aqui é a turminha mais que usa droga, essa aqui é a turminha mais que faz determinado tipo de coisa. Então o jovem, quando ele entra nesses grupos buscando ser aceito, já até num reflexo que ele já não se sinta aceito, talvez, pela sua família, por ele mesmo, né? Por essas possibilidades todas, ele olha aquele grupo que ele quer pertencer, ele passa, então, a copiar, para ter essa recompensa de ser aceito. É uma modelagem que nós fazemos. Então eu olho, opa, esse aqui é o estilo para fazer parte daquele grupo. Então eu preciso mais ou menos falar isso, eu preciso ter determinado tipo de comportamento, usar determinado tipos de substâncias e pronto, estou aceito. Preenchi os pré-requisitos da vaga para pertencer àquele grupo. Então aquilo me supre uma necessidade interna, de prazer, de bem-estar, de me sentir aceito, de me sentir protegido, porém, isso vai gerar, a longo prazo, um malefício. De certa maneira também, né, quando eu me coloco neste lugar de seguir o modelo pré-existente para fazer parte, isso aqui dentro de nós, pode gerar um conflito no sentido de não é muito bem isso que eu acredito, que eu sinto, mas vou fazer para agradar. Então há uma desconexão daquilo que somos para ser aquilo que o grupo pede que nós sejamos. O grupo pede, mas é nós que nos modulamos, nós que nos moldamos àquele grupo. E aí a pessoa vai entrando nessa crise existencial. Até o ponto, às vezes, que ela perde o grupo de novo, que ela perde essas referências, e ela fica sem saber para onde ir, o que fazer, porque o vazio volta, as dores voltam, porque o vício não resolve. O vício ele não traz resolução de problemas. Ele ameniza, camufla, supre em determinado nível, mas não em sua totalidade. Então, um convite que eu faço, né, realmente hoje, para todo mundo que está ouvindo, através do 730 AM, através do portal de notícias, radiocidadejundiaí.com.br, ou nos assistindo através do Facebook e do YouTube, é que observem a sua vida e vejam, por exemplo, se algumas coisas aparentemente inofensivas, bobinhas, podem estar se transformando em um vício. Também faço um convite aos pais para que olhem para os seus filhos nesse sentido, observando o que eles fazem. Não uma vigília, né, extremamente autoritária, não é isso, mas mostrar que você está presente ali. Veja com quem os seus filhos, ainda mais se for pequeno, né, que está sob a sua guarda, né, sobre a sua guarda, né? Veja, se você já deu um celular para o seu filho pequeno, o que ele faz no celular, o quanto ele já está dependente da tecnologia. Hoje tem crianças viciadas em tecnologia, em celular. Observe, veja, para que isso lá na frente não se torne em algo
de difícil reversão e com grande nível de sofrimento. O convite simplesmente é: vamos observar. O convite não é nesse momento para fazer alguma coisa, para modificar estilo de vida, nada. Vamos observar a nós mesmos, as pessoas próximas de nós, para que a gente identifique realmente, né? Se não estamos criando uma armadilha para que nós mesmos possamos cair ali na frente. E assim, juntos, nós vamos nos fortalecendo. Falando até nisso, né? Juntos nos fortalecendo, né? Muitos grupos que trabalham com dependentes de todas as vertentes possíveis conseguem resultados muito grandes, por quê? Justamente por estar em grupo. Então nós temos grupos que trabalham com dependentes químicos, que trabalham com dependente, enfim, de álcool, de drogas, de cigarro, dependentes de sexo, enfim, grupos. Porque quando a pessoa ela está em grupo, ela vê que tem outras pessoas passando pela mesma situação, ela pode conversar. Às vezes alguém que vai liderar aquele grupo já passou pelo que ela está passando, então fala a mesma língua do que ela se sente mais forte, mais preenchida. O grupo traz essa força para nós, por isso que nós buscamos estar em grupo, mesmo que para isso a gente nos coloque em risco, né? Como eu citei anteriormente aqui. Então vamos observar, né? O convite que eu faço para todos nós hoje é observar realmente os nossos hábitos, a nossa vida, observar as pessoas próximas de nós, para que realmente nós consigamos enxergar os possíveis vícios, né, que já estejam presentes na nossa vida e tomar, então, as devidas atitudes para buscar auxílio.